Após muitos anos na vida pública, Jair Bolsonaro sentia-se exausto. Não era apenas o cansaço físico ou a pressão emocional resultante de uma vida de constante exposição, mas algo mais profundo e existencial que o incomodava. Os últimos tempos haviam sido especialmente difíceis. Enfrentar a mídia e lidar com as controversas decisões políticas não era mais seu único desafio. Uma inquietação interna crescia, fazendo-o questionar não apenas o caminho do país, mas o sentido de sua própria existência. Havia algo em seu interior que precisava se reorganizar, se redescobrir. Era um chamado de fé, um grito interno por reconexão com suas origens espirituais. Em uma manhã nebulosa no Rio de Janeiro, contemplando o oceano, Bolsonaro experimentou uma sensação única. O vento gélido tocava sua face enquanto ele observava o horizonte. O mar estava tranquilo, contrastando com a turbulência de seu mundo interior. Ao fechar os olhos por um momento, sentiu algo que transcendia os sentidos físicos, uma percepção espiritual. Era como se o divino o estivesse chamando, indicando que chegara o momento de pausar, escutar, retornar. Embora sempre tivesse acreditado em um propósito superior para sua vida, agora percebia que necessitava de algo que ultrapassava o âmbito político. Algo que pudesse sarar suas feridas internas e silenciar seus tormentos. Talvez fosse hora de um afastamento. Não para escapar, mas para compreender. Não para desistir da luta, mas para redescobrir seus fundamentos. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de um retiro espiritual. Um local onde pudesse desconectar-se do ruído das mídias sociais, comentários nocivos e julgamentos precipitados. Um espaço onde o silêncio superasse os discursos e a prece tivesse mais potência que qualquer manifestação pública. Escolheu um retiro no interior paulista, em uma região afastada, cercada por vegetação abundante, colinas verdejantes e trilhas que conduziam a mirantes isolados. Aquele ambiente em nada lembrava a agitação brasiliense ou o calor dos debates televisivos. Era um universo à parte, um refúgio de tranquilidade onde a espiritualidade se manifestava através da natureza. Ao chegar, Bolsonaro foi tomado por uma sensação de serenidade há muito esquecida. A construção era despojada de paredes brancas e sem ostentação. Nas superfícies lisas, percebia-se marcas deixadas por outros peregrinos que, como ele, buscavam significado e consolo. O suave aroma de incenso combinado com o som distante de um sino transformava aquele lugar em algo quase sagrado. Nos primeiros dias, dedicou-se a atividades simples, caminhadas pelos jardins, leituras bíblicas, participação em missas discretas. Contudo, sua mente, ainda conectada aos traumas do passado, não encontrava paz. Cada momento de silêncio era invadido por lembranças. Recordava-se dos discursos interrompidos, dos aliados transformados em adversários, das críticas incessantes. Lembrava também dos momentos de solidão, incompreensão e injustiça. Todas essas memórias retornavam como perguntas sem resposta. Por quê? Questionava-se. Por que eu? Por que tantos obstáculos, tantas provações? Falhei? Poderia ter agido diferentemente? Naquela noite, ajoelhado diante de um altar improvisado em seu quarto, orou como há muito não fazia. Não com palavras, decoradas, mas com a alma. Suplicou a Deus por um sinal, uma resposta. Com voz embargada expressou: Meu Deus, fiz tudo ao meu alcance. Defendi a verdade e os valores, segui o que o Senhor colocou em meu coração. Mas por que tantas provações? Por que tantos obstáculos? Lágrimas silenciosas escorriam. Não, chorava por fraqueza, mas por entrega. Era um homem quebrantado, porém não derrotado. Um homem que, mesmo entre incertezas, ainda buscava fé.
No dia seguinte, para sua surpresa, soube que um religioso muito respeitado chegaria ao retiro. Fregilson, nome que já ouvira mencionar por fiéis, seguidores e até por opositores políticos que, apesar das divergências, reconheciam sua profunda espiritualidade e autenticidade. Diziam que suas palavras atingiam não apenas os ouvidos, mas também os corações. A notícia a afetou Bolsonaro de forma peculiar. Sentiu um nervosismo, como se intuísse que aquele encontro transformaria algo em seu interior. Quando finalmente se encontraram, compreendeu o porquê. Fregilson o cumprimentou com firmeza, dispensando formalidades. Bem-vindo, meu irmão. Deus me disse que você viria. Talvez eu possa ajudá-lo a entender o que ele quer de você. Aquelas palavras foram como uma suave brisa atravessando seu peito. Bolsonaro sentiu um arrepio. Não sabia o que esperar, mas percebia que havia algo especial, algo sagrado. Na manhã seguinte, o vento frio balançava as árvores do retiro. Caminhou silenciosamente até a pequena capela, onde Fregilson já o aguardava, sentado em meditação diante do altar. A capela era modesta, quase sem ornamentos, mas possuía uma atmosfera de santidade inconfundível. O religioso, vestindo um hábito marrom e com olhar sereno, parecia alheio ao tempo. Sem dizer nada, Bolsonaro sentou-se ao seu lado. Por alguns momentos, permaneceram em silêncio. Então, com voz hesitante, Bolsonaro falou: Padre, quer dizer, Frei, carrego muito peso interno. Lutei, acreditei, fiz o que considerava certo, mas não compreendo por que aqueles que defendem a verdade sofrem tanto. Fregilson inclinou levemente a cabeça e respondeu tranquilamente. A história está repleta de homens que caminharam com Deus e, justamente por isso, enfrentaram as maiores batalhas. Moisés foi rejeitado por seu próprio povo. Davi foi perseguido por aqueles a quem serviu. Os profetas foram insultados. E até o próprio Cristo foi ridicularizado, torturado e crucificado. A verdade nunca teve caminho fácil. As palavras ecoaram como martelos no coração de Bolsonaro. Ele se identificava com muitos desses relatos. Era como se, pela primeira vez, sua jornada ganhasse nova interpretação, novo significado. Mas como saber se ainda estou no caminho correto? Insistiu. Às vezes penso que falhei, que deveria ter feito mais ou diferente. Fregilson não hesitou. Levantou-se devagar, aproximou-se da cruz no altar, permaneceu em silêncio por instantes e depois voltou-se para ele com firmeza. Meu irmão, quem age por amor à verdade nunca falha. A questão não é o que você deixou de fazer no passado, mas o que ainda pode realizar a partir de agora. Sua missão não terminou. Essas palavras foram como uma centelha. Algo acendeu dentro de Bolsonaro. Por tanto tempo sentira-se interrompido, cortado prematuramente. Mas e se tudo aquilo, inclusive as quedas, fosse parte de algo maior? Nos dias seguintes, Bolsonaro mergulhou mais profundamente em sua espiritualidade. Permitiu-se silenciar, permitiu-se escutar. Fregilson o acompanhava pacientemente. Compartilhava histórias de santos, mártires e líderes que enfrentaram terríveis perseguições, mas jamais abandonaram seus princípios. Um dos relatos mais comoventes foi o de São Tomás Moro, que preferiu a morte a trair sua consciência. Ele poderia ter se curvado, poderia ter sobrevivido, mas escolheu ser fiel ao que acreditava. Sua missão não era agradar aos homens, mas a Deus, explicou Frei. Bolsonaro ouvia, absorvendo cada palavra como um bálsamo. Certa noite, caminhando sozinho pelo jardim, sentiu algo diferente, uma paz estranha, mesclada com uma boa inquietação. Olhou para o céu e sussurrou: Senhor, mostre-me o próximo passo, guie-me. Na manhã seguinte,
Frei Gilson percebeu a mudança. O semblante pesado havia dado lugar a um olhar firme. Após a missa, aproximou-se. Vejo que algo mudou dentro de você. Sim, respondeu Bolsonaro. Sinto que Deus ainda tem um plano para mim e acho que estou pronto para seguir. O frei assentiu, mas advertiu seriamente. Quando se aceita um chamado, as provações não diminuem. Pelo contrário, aumentam. E ele sabia que era verdade, mas desta vez não sentia medo. Naquela mesma noite, uma forte tempestade caiu sobre o retiro. Relâmpagos iluminavam o céu e o som dos trovões parecia rasgar a escuridão. Sem conseguir dormir, Bolsonaro levantou-se e dirigiu-se à capela. Ao abrir a porta, encontrou Frei Gilson ajoelhado em oração diante do altar. Sem proferir palavra, ajoelhou-se ao seu lado. Foi então que aconteceu. Um clarão invadiu a capela, como se o céu tivesse se aberto, e por um breve instante tudo ficou iluminado. Um calor inexplicável preencheu seu peito. Não era medo, era certeza. Olhou para o frei, que o fitava com um olhar firme, como se já soubesse. Você sentiu, não é? Perguntou. Bolsonaro apenas assentiu. Deus te mostrou. Sua missão continua. E você não estará sozinho. Na manhã seguinte, ao deixar o retiro, sentia-se transformado, renovado, preparado. O céu, agora limpo, parecia sorrir para ele. Ao entrar no carro, olhou para trás, para aquele lugar sagrado, e murmurou: Obrigado, meu Deus. Eu entendi. A missão recomeçava. O retorno à rotina após o retiro não foi imediato. Embora Jair Bolsonaro tivesse deixado fisicamente o espaço de paz e recolhimento no interior paulista, sua mente ainda percorria aqueles jardins silenciosos. Ainda sentia o suave perfume do incenso e ainda ouvia, como um sussurro interno, as palavras de Frei Gilson. Sua missão continua e você não estará sozinho. Era como se uma semente tivesse sido plantada em sua alma, uma semente de certeza. Ele compreendera, naquela última noite, sob chuva e relâmpagos, que Deus o havia chamado não para se esconder, mas para se fortalecer. E essa força nova, espiritual, discreta e inabalável, seria sua arma contra tudo o que ainda estava por vir. Ao chegar em casa, percebeu que algo havia mudado. Não nas paredes, não nos móveis, mas dentro de si. Seus olhos buscavam a oração antes do celular. O coração voltava-se mais à escuta do que à resposta. Até o barulho das redes sociais parecia mais distante, mais irrelevante. Nos dias seguintes, Bolsonaro evitou compromissos públicos. Limitou entrevistas, reduziu o contato com aliados e estrategistas. Preferiu o silêncio. Não por fraqueza, mas por estratégia divina. Era como se sentisse que precisava assimilar tudo o que havia vivido no retiro antes de tomar qualquer decisão. Certa manhã, caminhava pela varanda de sua residência, observando o céu azul e o canto dos pássaros. Recordou-se das primeiras palavras ditas por Frei Gilson. Deus me disse que você viria. Aquilo ainda ecoava fortemente dentro dele. E quanto mais meditava, mais compreendia que o plano divino nem sempre vinha com mapas detalhados. Às vezes, era apenas um passo de cada vez na escuridão, com fé. Começou então a dedicar-se com mais afinco à leitura bíblica. Lia com olhos de quem procura, de quem escava para encontrar tesouros ocultos. Passagens que antes pareciam apenas simbólicas, agora ganhavam vida. Identificou-se com Elias, que fugia para o deserto após ser perseguido. Com Jeremias, que chorava por seu povo, mas não deixava de anunciar a verdade. Com Jó, que mesmo após perder tudo, mantinha-se fiel. Gradualmente, começou a compartilhar essas reflexões com pessoas próximas. Alguns amigos e assessores mais íntimos surpreendiam-se ao ver um Bolsonaro mais contido, menos combativo, mas paradoxalmente mais forte.
Ele não havia mudado seus valores. Esses permaneciam os mesmos. Mas sua forma de enxergar o mundo agora estava enraizada em algo muito maior que a política. Foi nesse contexto que voltou a encontrar-se com Frei Gilson, desta vez não no retiro, mas em um pequeno mosteiro nos arredores da capital. O Frei o havia convidado para uma nova conversa e Bolsonaro aceitou prontamente. Ao chegar ao local, sentiu novamente aquela atmosfera de tranquilidade e verdade. O Frei o recebeu com um abraço forte e sincero. Vejo que seus olhos já não carregam mais aquele peso, comentou o religioso. Bolsonaro sorriu levemente. Ainda carrego as marcas, mas agora sei o porquê. E está disposto a continuar? Mais do que nunca. Frei Gilson o conduziu até uma sala simples, onde uma cruz de madeira pendia na parede e uma vela acesa tremeluzia levemente. Sentaram-se um de frente para o outro. O Frei, com seu olhar tranquilo, tomou a palavra. Você sabe que sua luta não será fácil, e também sabe que não será apenas política. Eu sei, tem algo maior nisso tudo. Algo que está além dos cargos e das eleições. Exato, há uma guerra invisível acontecendo, uma guerra espiritual. E muitos dos que enfrentam essas batalhas acabam cedendo, cansando, perdendo-se. Você precisa manter-se firme. Bolsonaro assentiu em silêncio. Aquilo fazia cada vez mais sentido. Durante aquela tarde, conversaram sobre o papel de um líder em tempos de confusão moral e espiritual. Falaram sobre como o Brasil atravessava uma crise que ia muito além da economia ou da política. Era uma crise de valores, de sentido, de fé. O Frei foi direto. Muitos acham que a fé é um adorno, um detalhe, mas sem fé o homem se perde, e um país sem fé torna-se uma multidão sem direção. Se você vai caminhar de novo, deve ser como um farol, não como um salvador, mas como uma luz. Mas será que ainda sou ouvido? Perguntou Bolsonaro. Sim, não por todos, mas por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Você precisa falar com o coração, não com o palanque. Mostrar que mesmo os fortes também se dobram diante de Deus, e isso será sua maior força. Após essa conversa, Bolsonaro saiu do mosteiro com uma certeza. Precisava reconectar-se com o povo, mas de forma diferente. Sem gritar, sem provocar. Precisava tocar os corações, falar com alma. Precisava mostrar que a força verdadeira não vem da fúria, mas da fé. Foi então que decidiu visitar algumas comunidades religiosas discretamente. Sem câmeras, sem comitivas, sem avisos à imprensa. Queria estar com o povo de Deus. Queria ouvir histórias, ver os olhos, apertar as mãos. E assim o fez. Em uma das visitas, encontrou uma senhora simples, de olhos claros e mãos calejadas, que o abordou com lágrimas. Eu rezo pelo Senhor todos os dias. Sei que o que o Senhor passou não foi em vão. Deus ainda vai usar sua vida. Aquelas palavras foram como uma confirmação, como se a senhora tivesse repetido, sem saber, o que Frei Gilson já havia dito. Sua missão continua. E quanto mais andava, mais sentia isso. Ouvia de jovens, mães solteiras, líderes comunitários. Não desista, ainda precisamos de você. Se Deus o levantou, ninguém pode derrubá-lo. Mas a pergunta persistia em sua mente. Qual é o próximo passo? Em oração, buscava essa resposta. Sabia que não podia mais ser o mesmo homem de antes. Sua nova caminhada não seria guiada pelo ego, mas pela entrega. E era justamente isso que o deixava inquieto. Como equilibrar a luta política com a missão espiritual? Num certo final de semana, voltou a falar com Frei Gilson. Foi um encontro breve, mas muito simbólico. Você já perguntou a Deus qual é sua próxima batalha? Indagou o Frei. Bolsonaro respondeu com sinceridade. Tenho medo da resposta.
Então, talvez esteja pronto. Só teme a resposta aquele que está disposto a obedecer. Essas palavras o acompanharam por dias. Na madrugada de segunda-feira, sem conseguir dormir, levantou-se e foi para seu pequeno escritório. Pegou a Bíblia, abriu ao acaso. Caiu no livro de Isaías, capítulo 6. Leu. Ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Fechou os olhos. Respirou fundo. Ali estava a resposta. As palavras de Isaías ecoavam como uma convocação. Eis-me aqui, envia-me a mim. Era mais do que uma leitura aleatória. Era uma resposta direta, um chamado. Bolsonaro sentiu que aquele versículo havia sido escrito para ele naquele exato momento. Não era coincidência, era um sinal claro. Por horas permaneceu em silêncio, refletindo. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo do que viria. A certeza do propósito começou a superar a insegurança. Sabia que não seria fácil, sabia que muitos zombariam, mas também sabia, agora com firmeza, que a jornada que Deus tinha para ele não dependia da aprovação dos homens, mas da fidelidade ao chamado. Na manhã seguinte, compartilhou o trecho com um de seus conselheiros mais próximos, não em tom de campanha, mas como um homem que havia encontrado o norte. O amigo ouviu em silêncio e depois respondeu: Você está falando diferente. Está olhando diferente a algo novo em você. É a fé que voltou a ocupar o centro, respondeu Bolsonaro. Ou talvez nunca tenha saído, mas agora está mais clara do que nunca. A notícia de que ele estava mais recolhido, visitando comunidades religiosas e aproximando-se discretamente de líderes espirituais, começou a circular na imprensa. Alguns colunistas debocharam. Outros suspeitaram de estratégia política. Mas longe dos holofotes, ele não se importava, não se justificava. Aprendera no retiro que o importante não é o que dizem, mas o que Deus sabe. Frei Gilson, com quem mantinha contato contínuo, orientava-o a permanecer em oração. Se o Senhor te chamou, Ele mesmo abrirá os caminhos. Você só precisa estar atento. Essa atenção ao divino passou a guiar suas ações. Bolsonaro agora evitava longos discursos e preferia partilhar palavras de sabedoria. Nos encontros privados com aliados, falava mais sobre propósito do que sobre poder, mais sobre responsabilidade do que sobre revanche. Era como se a tempestade interior tivesse acalmado e em seu lugar surgisse um oceano de clareza. Mas não demorou muito para que as provações recomeçassem. Certa manhã, uma nova leva de acusações surgiu nos noticiários. Documentos distorcidos, manchetes sensacionalistas, velhas alianças tentando reagrupar-se para silenciá-lo definitivamente. E então, voltou aquela velha tensão no peito, o peso da injustiça, a sensação de perseguição. Por alguns minutos, sentiu a raiva bater à porta, mas agora algo dentro dele impedia-o de abri-la. Pegou o terço que havia ganhado no retiro e foi para um canto isolado de sua casa. Ali, ajoelhado, começou a rezar. Cada conta do terço era como um escudo contra o medo. Ave Maria, cheia de graça. A oração o reconectava. O silêncio o protegia e gradualmente a paz retornava. Quando terminou, levantou-se com outra postura, não de derrota, mas de quem sabe que as batalhas invisíveis são vencidas com armas invisíveis. Não mais com gritos, mas com fé. Naquela tarde, recebeu uma ligação de Frei Gilson. Está sentindo o peso novamente? Perguntou o Frei, como se já soubesse. Sim, respondeu Bolsonaro, mas desta vez não me abalou. A raiva bateu, mas ficou do lado de fora. Então você está no caminho certo, porque o inimigo sempre tenta te puxar de volta para a guerra errada. Ele quer que você grite, que perca o foco, mas sua força agora está no silêncio, no discernimento. Continue. Assim, essas palavras tornaram-se um escudo mental.
Quando as críticas vinham, ele lembrava-se: não é sobre mim, é sobre a missão. Nos dias seguintes, decidiu visitar discretamente uma paróquia no interior de Goiás. Era uma comunidade simples, liderada por um padre que havia enfrentado perseguições por defender valores cristãos firmemente. Ao saber da visita de Bolsonaro, o padre ficou emocionado. Eu acompanhei sua jornada. Rezei por você muitas vezes, e saber que o Senhor também está na luta espiritual me dá esperança. Durante a missa celebrada discretamente, Bolsonaro sentou-se entre os fiéis. Nada de palco, nada de destaque. Apenas mais um no banco. Cantava os salmos em voz baixa, mas firme. Quando chegou o momento da comunhão, levantou-se com respeito e reverência. Ao retornar ao seu lugar, sentou-se e abaixou a cabeça. E foi ali, naquele momento simples, que sentiu algo profundo, um calor no peito, uma paz inexplicável. Era como se, por um instante, o mundo tivesse parado. Após a missa, o padre aproximou-se e disse confidencialmente: você não está sozinho. Muitos oram por você, muitos jejuam, clamam. Essa batalha não é só sua. Essas palavras o confortaram profundamente. Na volta para casa, olhou pela janela do carro e viu crianças brincando nas ruas, mães cuidando de seus filhos, homens trabalhando em obras. É por eles, pensou, não por mim. Era nisso que sua missão se transformava cada vez mais. Não uma busca por glória, mas por serviço. No entanto, sabia que não bastava rezar. A oração era sua base, mas a ação precisava voltar a fazer parte de sua vida. A missão espiritual exigia também firmeza no mundo real. Foi então que começou a organizar discretamente uma série de encontros com líderes comunitários, religiosos e sociais. Queria ouvir, entender, planejar, mas sempre com a mesma diretriz, sem pressa, sem estardalhaço, sem cair nas armadilhas do orgulho. Em um desses encontros, ouviu o relato de uma jovem mãe, moradora da periferia paulistana. Ela contava como havia perdido o emprego, sido abandonada pelo companheiro e encontrado forças em grupos de oração para seguir em frente. Se não fosse minha fé, eu já teria desistido, disse ela. Essas palavras ficaram gravadas, porque representavam algo que Bolsonaro havia redescoberto. A fé é o que sustenta os invisíveis. E ele sabia que era por essas pessoas que precisava continuar. Começou então a escrever em um caderno pessoal ideias, reflexões e trechos bíblicos que sentia que um dia deveriam ser compartilhados. Não sabia se seria num discurso, num livro ou numa carta aberta, mas sentia que precisava registrar. Entre as frases escritas estavam: a fé não nos poupa das tempestades, mas nos ensina a atravessá-las. Quando o mundo te acusa, o silêncio de Deus é tua maior resposta. Não há vitória sem cruz, e não há cruz sem glória. Essas anotações tornaram-se um diário espiritual, um mapa invisível de sua nova fase. À medida que os dias passavam, a vontade de recolher-se completamente diminuía. Ele sabia, era hora de retornar, mas retornar diferente. Retornar não com ódio, mas com missão. Retornar não para conquistar, mas para cumprir. E num certo domingo, após rezar diante de uma imagem de São Miguel Arcanjo, fez uma promessa silenciosa. Senhor, se for da tua vontade, usarei tudo o que tenho, minha voz, minha história, minha vida, para te servir e proteger aqueles que confiam em mim. A resposta não veio em voz audível, mas veio em forma de paz. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era um convite inesperado para participar de um evento patriótico, organizado por militares da reserva e líderes comunitários. Seria uma reunião fechada, mas com pessoas influentes. Por um momento, hesitou. Ainda não sabia se era a hora. Mas então, lembrou-se das palavras de Isaías: eis-me aqui. E aceitou.
O convite para aquele evento não foi algo planejado. Veio como um relâmpago entre nuvens. O local seria discreto, mas o peso simbólico era grande. Um encontro de militares da reserva, ex-agentes públicos e lideranças conservadoras que ainda acreditavam que o Brasil precisava de firmeza, direção e fé. Muitos deles sentiam-se abandonados, órfãos de liderança. A ausência de Bolsonaro na linha de frente gerava dúvidas, especulações, mas também, em muitos corações, uma esperança silenciosa de que ele retornasse. E ali estava ele, preparando-se para reaparecer. Na noite anterior ao evento, Bolsonaro permaneceu recolhido. Recusou todos os pedidos de entrevistas, dispensou qualquer assessoria. Queria dormir em paz e acordar guiado pelo Espírito. Como fizera no retiro, ajoelhou-se diante do crucifixo, fez sua oração silenciosa e agradeceu. Senhor, estou indo. Não sei o que dirão, nem o que pensarão, mas vou. Se for para a tua glória, e não para minha vaidade, que se cumpra teu plano. Dormiu em paz. Ao chegar ao evento, não houve holofotes. Era uma reunião discreta, mas firme, de pessoas que não haviam se curvado ao sistema. O ambiente tinha um misto de saudade e respeito. Todos sabiam que Bolsonaro não era mais apenas um ex-presidente, ele agora era símbolo. E havia algo em seu semblante que demonstrava isso. Ele o sabia. Foi recebido com palmas contidas, mas calorosas. Um dos generais, já aposentado, aproximou-se e disse: "O senhor sumiu, mas não saiu do coração do povo." Bolsonaro sorriu humildemente. Precisei silenciar-me para ouvir algo maior. As primeiras falas do evento foram protocolares, relatórios, números, preocupações com a atual conjuntura nacional, mas todos aguardavam sua palavra. Quando finalmente lhe passaram o microfone, a sala silenciou. Ele levantou-se devagar, olhou ao redor e disse simplesmente: "Vocês me conhecem, sabem que nunca fui de me esconder. Mas às vezes Deus nos manda calar para poder preparar. E foi isso que aconteceu comigo. Precisei parar para entender. Recolher para fortalecer, porque a missão não acabou." O silêncio foi rompido por aplausos espontâneos, não de euforia, mas de compreensão. Ele prosseguiu: "Vim aqui hoje não para discursar, mas para lembrar a todos que ainda acreditam no que é certo, que essa luta é maior do que imaginávamos. É espiritual, é moral, e é por isso que não podemos desistir." Fez então uma breve pausa. Tirou do bolso um pequeno terço, o mesmo que carregava desde o retiro. Mostrou-o à plateia e disse: "Isto aqui é minha arma mais forte hoje. Foi ela que me sustentou quando todos os ataques vieram, quando as calúnias se multiplicaram, quando a solidão parecia ser minha única companhia. E se estou aqui hoje, é porque essa fé me manteve de pé." Foi nesse momento que a emoção tocou a maioria. Havia lágrimas discretas, cabeças baixas em reverência. Bolsonaro havia reconectado-se com o coração de seu público, não pelo grito, mas pela verdade. Nos bastidores, um coronel mais experiente comentou com um colega: "Ele voltou, mas voltou diferente. Agora ele possui algo que nenhum partido oferece: convicção espiritual." Após o evento, Bolsonaro permaneceu mais de uma hora conversando com pequenos grupos. Não tinha pressa, queria ouvir, sentir o ambiente, perceber os anseios. Ao sair, foi abordado por uma jovem militar da reserva. "Presidente, o senhor acredita que ainda há esperança para este país?" Ele olhou nos olhos dela e respondeu firmemente: "Se Deus não tivesse planos para esta nação, Ele não teria permitido que passássemos pelo deserto. E se Ele me fez enfrentar tudo o que enfrentei, é porque a travessia ainda não terminou." De volta ao carro, permaneceu em silêncio. Sentia-se renovado. Mas também sentia o peso de saber que a partir dali não haveria retorno. Ele havia reaparecido, e com isso viriam as críticas, os ataques, as tentativas de anulação.
E vieram. Nos dias seguintes, jornais voltaram a mencioná-lo com manchetes provocativas. Colunistas começaram a questionar se ele estava planejando um retorno político disfarçado. Emissoras dedicavam pautas inteiras a especular sobre suas reais intenções. Mas agora ele não reagia como antes. Observava tudo com calma, filtrando o que era veneno e o que era alerta. Aprendera com o tempo que a guerra se vencia com estratégia, não com impulsos. Foi então que decidiu procurar Frei Gilson novamente. Precisava alinhar o coração, precisava de conselhos, não de aplausos. Chegando ao mosteiro, foi recebido com o mesmo sorriso sereno do Frei. Vejo que a batalha recomeçou, disse ele. Sim, respondeu Bolsonaro. Mas eu também recomecei. Caminharam juntos até a capela. Lá dentro, sentaram-se lado a lado. O Frei ouviu atentamente o relato sobre o evento, os ataques da imprensa, o receio de ser mal interpretado. Então, com voz tranquila, falou: Meu irmão, a verdade incomoda os que vivem da mentira, e a fé, quando é viva, assusta os que caminham na escuridão. Você está exatamente onde deveria estar. A luz atrai olhares, mas também atrai pedras. Continue. Essas palavras tornaram-se escudo em sua alma. Dias depois, decidiu visitar o mesmo retiro onde tudo havia começado. Era hora de retornar ao ponto de partida. Não como alguém que busca, mas como alguém que confirma. Ao chegar, foi recebido com alegria e surpresa pelos monges e coordenadores. Percorreu os jardins, revisitou os lugares onde havia orado, ajoelhou-se novamente na capela. Mas desta vez, sua oração foi diferente. Obrigado, Senhor, não por ter me tirado da tempestade, mas por ter me ensinado a caminhar nela. Ao sair da capela, viu ao longe um grupo de jovens em silêncio, sentados ao redor de uma fogueira. Aproximou-se sem dizer nada. Um deles o reconheceu e perguntou: O senhor também veio buscar respostas aqui? Bolsonaro sorriu. Eu vim descobrir que a resposta estava dentro o tempo todo. Sentou-se com os jovens por alguns minutos, ouviu histórias, compartilhou as suas. E naquele momento percebeu. Não era mais apenas um líder, era um exemplo, e isso pesava, mas também honrava. Antes de deixar o local, Frei Gilson entregou-lhe um pequeno bilhete. Continha um versículo. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Guarde isto contigo, disse o Frei. Não como despedida, mas como lembrança do que te trouxe até aqui. Ao entrar no carro, segurou o bilhete firmemente. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lágrimas formaram-se em seus olhos. E no silêncio do trajeto de volta, fez uma oração sincera. Senhor, se ainda houver algo que eu possa fazer por este povo, por esta nação, por esta missão, eis-me aqui. E do fundo do peito soube, haveria sim, e seria em breve. O retorno definitivo estava próximo. Após semanas de recolhimento, reencontros e profundas reflexões espirituais, Jair Bolsonaro sentia que sua alma havia sido curada, mas não adormecida. Sua força retornava diferente, não mais movida pela vontade de vencer a qualquer custo, mas guiada pela consciência de que sua missão estava diretamente ligada ao propósito divino. Não era mais questão de querer lutar, era questão de precisar continuar. Uma noite, em silêncio, revisitou mentalmente tudo o que vivera desde que decidira afastar-se. O retiro, os conselhos de Frei Gilson, os momentos de oração, o encontro com os jovens, as palavras daquela senhora que dizia rezar por ele diariamente, os ataques recentes, as provocações da imprensa e, principalmente, a confirmação que vinha em forma de paz. Uma paz que só quem conversa com Deus compreende. E foi então que entendeu. A jornada não havia sido sobre parar, mas sobre ser preparado. Na manhã seguinte, convocou uma pequena reunião com pessoas de confiança.
Nada grandioso, apenas alguns amigos e conselheiros que estiveram com ele nos tempos difíceis. O objetivo não era organizar um ato político, mas traçar os primeiros passos da nova etapa. Não volto como antes, disse Bolsonaro serenamente. Volto com mais clareza, mais fé e mais responsabilidade. Um dos presentes perguntou se ele realmente estava disposto a enfrentar tudo novamente. Os tribunais, os ataques midiáticos, as traições, as pressões. Ele respirou profundamente, olhou para todos e respondeu: se eu fugir agora, renego tudo o que Deus fez em mim até aqui. Não posso parar. Não é sobre mim, é sobre o que represento para milhões de pessoas que ainda acreditam que o certo é certo, mesmo quando é difícil. Se eu cair, que seja lutando. Mas se me calar, aí sim estarei derrotado. As palavras foram recebidas com emoção. Era o velho Bolsonaro em postura, mas um novo homem por dentro. Decidiram então que era hora de reaparecer publicamente, com um discurso firme, mas também com um testemunho. Ele queria que todos soubessem o que havia vivido, não para vangloriar-se, mas para inspirar. Queria que entendessem que por trás do político havia um homem, por trás do líder havia um servo. O local escolhido para seu retorno oficial foi simbólico. Uma praça pública em um bairro tradicional, onde famílias cristãs costumavam reunir-se aos domingos. Não haveria trio elétrico nem palanque elevado. Ele ficaria no mesmo nível do povo, olhando nos olhos de quem acreditava nele. Antes do início, reuniu-se com um grupo de intercessores, homens e mulheres de oração, pastores, padres e leigos comprometidos com a fé cristã. Juntos formaram um círculo e oraram. De mãos dadas, pediram proteção, sabedoria e discernimento. E então a multidão começou a formar-se. Centenas, depois milhares, aglomeraram-se na praça. Muitos seguravam bandeiras brasileiras. Outros carregavam terços, bíblias, cartazes com versículos, mas o que mais se via eram olhos emocionados, atentos, esperando uma palavra. Quando Bolsonaro tomou o microfone, fez-se silêncio. Ele respirou fundo, como se canalizasse tudo o que havia vivido nos últimos meses. E então começou. Meus irmãos e minhas irmãs, estive um tempo longe dos holofotes, mas próximo de Deus. E foi nesse silêncio que compreendi que nossa luta vai muito além da política. Ela é espiritual, e quem está comigo sabe disso. O povo aplaudiu intensamente, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Vim aqui hoje para dizer a vocês que não desisti. Apenas me preparei. Deus permitiu que eu passasse pelo fogo, não para me queimar, mas para me purificar. E agora ele me chama de volta e estou pronto. Fez então uma pausa, olhou para o céu e continuou. Sei que muitos aqui também passaram por provações. Vi, senti. Mas é na dor que Deus forja seus soldados. E é por isso que estou aqui, para dizer que não estamos sozinhos. Nesse momento, uma senhora exclamou da plateia: a missão continua, capitão. Ele sorriu com os olhos marejados. Sim, minha irmã, a missão continua, e agora mais forte que nunca. Porque agora entendo que não se trata apenas de combater um sistema, mas de manter viva a esperança de um povo inteiro que foi esquecido, humilhado e desprezado. Ao final do discurso, pediu que todos orassem por ele. E, espontaneamente, a paz e nuns. Multidão ajoelhou-se. Um profundo silêncio dominou a praça. Pessoas de todas as idades fechavam os olhos, erguiam as mãos e intercediam. Foi uma cena comovente, e naquele instante, Bolsonaro também se ajoelhou, segurando um pequeno crucifixo em uma das mãos e o terço na outra. Era um homem que já havia estado nos palácios do poder, mas agora se curvava diante do Rei dos Reis. Ao terminar a oração, levantou-se lentamente, olhou para o povo e declarou: esta é nossa guerra, não com armas, mas com fé, não com ódio, mas com coragem.
E quem tiver fé, venha comigo, porque agora sabemos quem somos. Nos dias seguintes, as redes sociais foram inundadas com vídeos daquele momento. Ajoelhado, de mãos erguidas, afirmando que a missão continua. Milhares compartilharam, alguns zombaram, mas ninguém ignorou. Estava claro, ele havia retornado, mas retornado diferente. Enquanto isso, os bastidores políticos começaram a movimentar-se. Partidos o procuravam, grupos se reorganizavam. Mas Bolsonaro mantinha a mesma linha. Antes de qualquer decisão, tudo passaria pela oração. Foi então que recebeu mais um bilhete de Frei Gilson. Nele, uma simples frase: "A batalha não terminou, mas agora você está com a armadura certa." Sorriu ao ler. Guardou o bilhete no mesmo caderno onde anotava suas reflexões. E ao lado dele, escreveu com sua própria letra: "A missão continua, a fé permanece, e o Brasil ainda não viu o que Deus pode fazer por um povo que não desiste."